Assim, depois a gente pode compartilhar o vídeo e quem não conseguiu pegar algum detalhe aí, a gente pode depois correr atrás, né? Deixa eu fechar aqui para não ter ruído também. Então, pessoal, eu achei aqui vou tentar desativar o som de todo mundo. Isso. Vocês estão me ouvindo bem? Quem estiver ouvindo, faz um joinha aí. Todos ouvindo, né? Tá, eu acho que eu consegui deixar todo mundo mudo. Se alguém tiver uma pergunta aí, coloca aqui no bate-papo, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Cadê? Vamos colocar a apresentação. Pronto. Então, pessoal, hoje a gente faz algo aí meio inesperado, mas que no final eu acho que vai ser bem interessante, né? Vai ajudar bastante aí o fluxo da nossa aula, do nosso curso. Espero que todos estejam bem aí, com saúde e vamos superar essa crise. Daqui algumas semanas a gente vai estar vivendo uma outra vida aí e vai sair disso tudo com bastante aprendizado. A gente, então, hoje vai falar sobre os títulos e a introdução. A gente vai rever o resultado dos exercícios, falar um pouco sobre essas connective words, como fazer o outline do artigo e depois a gente vai fazer um exercício com o Twitter. Eu pedi para algumas pessoas que não tinham colocado ainda, né, que não tinham aberto conta no Twitter, eu não sei se ficou faltando alguém. A ideia é que a gente, todo mundo siga todos, né? A Carol vai pôr a lista de todas as contas do Twitter aí ou eu compartilho a tela aqui, mas acho que é melhor no WhatsApp. E aí todo mundo segue todos. No final da aula a gente faz um exercício relacionado a isso, tá? Então, bom, a gente tem... Deixa eu colocar aqui a tela inteira, agora ficou melhor, né? Só lembrando vocês, o template do artigo, né? Tá no grupo, acho que até vou mandar de novo, o arquivo em Word, que dá toda a formatação do artigo científico, tá? Essa aqui é a página do título. Então, só lembrando, né? O que a gente tem que fazer com um título? A gente tem que condensar o conteúdo do artigo em poucas palavras, capturar a atenção do leitor, diferenciar o artigo de outros
e preferencialmente usar palavras-chave e não deixar ele muito longo. Então, o resultado do exercício foi muito interessante. Vocês estão de parabéns. Eu separei todas as frases, né? E a gente vai colocar uma a uma. O pessoal que fez aí na última hora eu não consegui colocar, mas tem bastante material para a gente discutir aí a questão dos títulos, né? Então, só para lembrar os elementos para um bom título: o tamanho, né, de 10 a 15 palavras ou de 31 a 40 caracteres, ter uma atenção especial com a pontuação, evitar pontos de interrogação ou exclamação, a não ser que você tenha uma necessidade muito alta para isso. Usar palavras-chave, evitar abreviações, não usar jargão, tentar evitar toques de humor, embora em uma outra situação isso possa ser interessante. A localização geográfica ou aonde foi feito, a não ser que seja fundamental para a conclusão ou para o conteúdo do artigo, é melhor não colocar. Claro, ter a gramática correta, seguir os guidelines da revista, ter clareza na informação e conseguir resumir o ponto principal do artigo. Então, só para lembrar, o título do artigo foi esse, né? Comprehensive Analysis of Twitter Activity on Incontinence. Então, eu vou percorrer aqui e vou criticar e vou falar sobre os problemas dos títulos que vocês colocaram. Não fiquem constrangidos e nem não levem por o lado pessoal. A gente, claro, né, tem que reforçar isso. A gente está aqui para aprender, e o fato de ser anônimo também, né, eu não vou colocar o nome de ninguém, mas vou criticar cada um desses títulos e ressaltar os problemas que eles têm, para a gente ter um bom repertório e conseguir construir títulos melhores, né? Então, esse primeiro aqui, Lack of Discussion on Non-Oncological and Functional Urology Issues in Social Media, a 2015 to 2018 Analysis on Twitter Activity. O começo dele é muito bom, mas a pergunta aqui e a crítica é: qual a importância da data, né? De falar que de 2015 a 2018 traz o que a mais? Na minha interpretação, isso não é relevante. Eu acho que essa data aqui não precisaria estar, né? A primeira frase está muito boa, uma das melhores aí que eu vi, mas a segunda frase, ela tem essa data aqui, acho que é desnecessária, tá? Hashtag incontinence, the most interesting functional urology hashtag between healthcare providers. Aqui tem um problema que é, depois do hashtag incontinence, você vai dizer algo sobre uma certa palavra, você não põe o ponto, você põe 2 pontos, né? Então aqui deveria ter 2 pontos. The most interesting, eu não entendi se quis dizer que a mais interessante, né? Ou a mais, eu não achei também que o artigo está falando que é a mais interessante, né? Talvez de uma outra maneira, para destacar que essa é a melhor hashtag ou a mais importante, talvez ressaltar de outra maneira, né? Incontinence urinary, 2 pontos, communication on Twitter. Tem
a vantagem da brevidade, mas não tem muita clareza, né? Primeira coisa, no inglês a gente inverte, né? No português a gente fala incontinência urinária, no inglês seria o contrário, urinary incontinence, né? Não tem o Y. Então ele tem o benefício da brevidade, né? Deveria ser urinary incontinence, mas ele não exprime o que é o resultado final, né? O outro, the highlight potential use of Twitter for helpful content on incontinence. Aí tem uma outra coisa que vai se repetir em vários, né? Que é a necessidade ou não de colocar um artigo, um artigo, por exemplo, o THE, né? O The Highlight, né? Então, a gente não precisa colocar the nesse caso aqui, né? Então, talvez aqui um melhor formato seria highlighting the potential use of Twitter for helpful content. E aí esse helpful seria interessante colocar para quem, né? Colocar um contexto de qual para quem isso é importante. The role of Twitter in the discussion of incontinence. Esse é um bom título, breve e dá um recado. Diagnosis of Twitter activity on hashtag incontinence. Diagnosis não acho apropriado você falar que o diagnóstico da atividade, né? Talvez o mapa, né? O Twitter Activity Map, o Twitter Activity Details on Incontinence. No de baixo, the Twitter Activity on Incontinence. Então, aqui não precisa o artigo também. Aqui pode ser só Twitter Activity on, aí faltaria o hashtag incontinence. Evaluation of functional urology topics through the analysis of Twitter activity on hashtag incontinence. É um bom título. Eu acho que é uma alternativa bacana. Eu gostei desse. Hashtag incontinence. Aí vem 2 pontos que faltou, né? The search for health through Twitter's hashtags. Legal, tá interessante. Tem um problema que é não resumir o que realmente o artigo diz, mas ele provoca o leitor aqui, né? E é um título interessante também. Twitter as a communication tool in urology. É um título que fala mais amplamente, ele não fala de incontinência, é um apelo que você pode dar para o seu título, de dar uma abrangência maior, mas a gente tem que ter muito cuidado com não vender um peixe que você não vai entregar. Quer dizer, não é exatamente isso que o artigo está falando, né? É um bom título, é um título provocador, mas ele de fato está falando mais da questão da incontinência, né? Mas eu acho que poderia, se é isso realmente que você quer, né, de mostrar mais abrangência no seu artigo, eu acho que essa é uma boa solução. Comprehensive insight into hashtag incontinence on Twitter. Bom, o título está até parecido com o título original, mas é uma saída também. Urinary incontinence in social media.
Analysis of Twitter Activity. Aqui, de novo, não precisa do artigo an analysis, pode ser só Analysis of Twitter Activity. E aí, de novo, né, você está dizendo o que quer dizer, a pessoa não vai conseguir saber o que esse artigo está falando só com a leitura do seu título. Você está provocando ele a ir e ver o que tem, né? Então, essa é uma outra questão no título que a gente precisa ter em mente, né? Será que você já não quer dar a mensagem final no seu título? Assim, mais pessoas vão saber a pesquisa que você fez, porque lembra que naquela pirâmide que a gente mostrou na primeira aula, a gente tem um número razoável de pessoas, maior número de pessoas que vão ler só o título, né? Então, você pode ter a estratégia de colocar um título para aumentar o número de downloads e aumentar a visão do seu artigo, mas, por outro lado, a gente vai competir por tempo. Então, eu sou a favor de quanto mais informação você entregar no título, maior a disseminação daquela pesquisa você vai ter, né? E quando a informação é importante, a pessoa vai ter que ler, ou vai precisar, ou vai querer ler o artigo mesmo, né? Trends of discussion in urology on social media. Aqui a gente tem um exemplo de uma generalização grande, né? Então, não está se falando só de urology, né? Está falando-se mais especificamente de incontinência, e também não é toda social media, é mais no Twitter, né? Mas dá para entender o apelo. Acho que é um título que precisa estar bem consciente, né? Não é exatamente isso que o paper está dizendo, mas o fato de você trazer uma abrangência maior para o seu título, você tem um ganho também, né? The role of social media on functional urology. Aqui você tem uma ideia mais global, né, falando de social media ao invés de Twitter. Na verdade, não é toda social media, é só o Twitter que ele está falando, mas você entra mais no dado de functional urology ao invés de urology como um todo. Quer dizer, você está sendo mais específico de um lado e está sendo mais generalista do outro, né? Também é uma alternativa boa. Analyzing the impact of incontinence on Twitter. É um título bom também, interessante. The highlight potential use of Twitter for helpful content on incontinence. Aí é um pouco parecido daquele outro que a gente já viu, né? Já discutiu. Paradigms of understanding Twitter on incontinence. Também é um título bom, provocativo, né? Funciona bem, eu acho. Bom título esse. How Twitter can influence on urological survey and knowledge. Aqui o título é bom, mas tem um probleminha de não precisa desse on, né? How Twitter can influence urological survey. Não precisa do on, pode tirar o on, né? Twitter, dois pontos. An exchange between the academic community, professionals and patients. Bacana. É um pouco que o artigo tem de apelo mesmo, né? Está falando desse exchange. Então, vocês podem ver que, assim, cada um colocou um aspecto, né? Tem muitas saídas para o título. Olha a quantidade de repertório. A gente vai falar, ainda vai percorrer mais outras sugestões de título. Então, realmente, eu até
achei o resultado assim muito surpreendente, né? A qualidade, né? A quantidade de repertório que a gente teve aqui para discutir. Seguindo, the impact of social media, Twitter, in the research for relevant information on functional urology and incontinence. The impact poderia tirar o the, né? Podia ser só impact of social media. Aí ou escolhe social media ou escolhe Twitter, né? Eu diria assim, impact of Twitter in the search. Aqui poderia entrar o the search, mas talvez fique melhor sem o the, sem o artigo, né? In search for relevant information on functional urology and incontinence. Incontinence and Twitter activity, a comprehensive analysis. Aqui basicamente inverteu o título original, né? Mas é uma saída, um título curto também. Importance of the Twitter tool in the hashtag incontinence, integrating academic, community and patients. Aqui coloca essa integração da comunidade acadêmica com os pacientes, isso é um ponto positivo, né, do título, mas aqui, ó, importance of the Twitter tool. Aí não cabe o artigo, importance of Twitter. Talvez nem o tool, né? Se você quer ressaltar a situação do Twitter ser uma ferramenta, tudo bem. Mas eu acho que poderia ficar em importance of Twitter, sem o tool, aí também tiraria o the, aqui o artigo, in hashtag incontinence. O próximo, Twitter activity, hashtag incontinence and oncological topics analysis. Ok, mas a história é falar mais de tópicos não oncológicos, né? Hashtag incontinence on Twitter, a growing presence. Se você quiser ressaltar isso, ou se você achou que foi isso a principal mensagem, tudo bem, mas não foi o que eu entendi do artigo. Na verdade, ele fala até o contrário, ele fala que existe pouca manifestação, né? Existe pouca atividade de incontinência comparado com os outros. Mas sim, tem uma presença crescente, aí vai de você entender que é isso que você quer ressaltar, né? The highlight potential use of Twitter for helpful content on, aqui foi uma outra hashtag que foi colocada, Urology Engagement on Twitter, Social Media. Bom, um pouco generalista demais, né? Mas é bom, provocativo e interessante. Esse aqui eu que coloquei, to tweet or not to tweet. A gente falou na primeira aula, né? Essas menções e essas referências a frases clássicas, elas são muito batidas, né? Esse é o tipo do título que não acho que a gente tenha que colocar, assim, não fala nada, não diz nada, eu pus só para meter o pau mesmo, né? Para a gente evitar esse tipo de coisa, né? Functional urology and incontinence are underrepresented on Twitter discussions. Isso. Eu gostei desse. É bem o que o artigo está querendo dizer, né? E exprime o resultado final, eu acho, e mais importante que tem desse artigo, né?
Social media, dois pontos, a tool to spread information about incontinence by Twitter activity. Aqui está faltando um nexo de... você está ressaltando que a mídia social é uma ferramenta e está colocando que através da atividade do Twitter, né? Aqui eu tiraria social media, dois pontos, colocaria Twitter activity is a tool, ou Twitter is a tool to spread. Aqui, talvez o melhor em inglês seria for spreading information about incontinence. E aí, talvez quando a gente está colocando incontinence, a gente tem que, talvez dependendo da revista, colocar urinary, né? Colocar que está no contexto da incontinência urinária. Talvez por uma revista de medicina geral precise disso. Se for uma revista de urologia, talvez desnecessário, né? Vamos nesse aqui. High prevalence of urinary incontinence not represented on social medias. A comprehensive analysis of Twitter activity on hashtag incontinence. Esse está dizendo que tudo que precisa mesmo, né? Porém, não está falando sobre social medias, está falando só sobre o Twitter. Mas cabe alguma generalização aqui, sim. Increase Twitter activity on hashtag incontinence. Aí é aquela questão de ressaltar esse aspecto, né? Uso da rede social na análise sobre incontinência. Tá bom o título, mas está em português, né? A gente precisa exercitar a escrita em inglês. Vamos ressaltar isso sempre, né? The use of interactive science for functional urology, hashtag incontinence. Interactive science, quer dizer, está se colocando um conceito novo aqui que vai precisar de explicação, né? Não acho que essa é a questão principal. É um termo que não foi ressaltado durante o artigo. 3 years analysis of Twitter activity on hashtag incontinence. De novo, por que a gente precisa pôr a data aqui? Por que os 3 anos, né? É alguma coisa maravilhosa analisar 3 anos com essas ferramentas de epidemiologia digital? 3 anos não é muita coisa. Então, realmente não cabe reforçar a data, né? Se fossem 10 anos, 15 anos, aí vale a pena ressaltar, mas acho que 3 anos não reflete, não é o tema principal do artigo e não é uma grande vantagem assim, desse artigo, né? O fato dele analisar 3 anos é o recorte que ele fez e a condição, a disponibilidade que tinha, né? Hashtag incontinence, the Twitter capability to expose science teams accordingly to users' interest. Aqui tem um fraseado bem de português, passando para o inglês, né? Capability não é muito uma palavra de uso comum, assim, uso corrente, né? Tá correto, mas não é um termo muito usado. The Twitter, de novo, o artigo pode ser suprimido aqui, né? Outra questão, to exposes, talvez seria melhor em inglês aqui, capability in exposing science themes or topics, né? Accordingly to users' interest. Teria que mudar esse título aqui para adequar, né? Urinary incontinence, 2 pontos,
Quantitative Longitudinal Analysis on Social Media. De novo, abrangência de um lado e o foco em incontinência urinária. Um título bom. The Twitter's Role in Dissemination and Discussion on #incontinence. Aqui precisamos tirar o artigo, não tem the Twitter's, pode ser Twitter's role. Caberia role of Twitter, mas Twitter's role também vai bem. Twitter brings urologists and patients together to discuss incontinence. Esse é um título bom também. É uma dos tópicos, dos highlights dessa publicação é trazer pacientes e médicos para discutir o tema, né? Twitter activity on #incontinence, dissection. Muito solto, né? Se você acha que a ideia de dissecar esse tema e quer usar essa palavra, né? Talvez o melhor seria dissecting the topic incontinence in Twitter activity, né? Tá muito solta essa palavra dissection, tá perdida aí no meio do título, né? Twitter activity, bom, de novo, esse está repetido. The relevance of incontinence on Twitter. Aqui, talvez urinary incontinence ou o #incontinence. Growth analysis of the discussion on #incontinence based on Twitter activity. Aqui a formulação está de uma maneira que você entende que é uma análise que growth analysis é um tipo de análise, né? Então, talvez o melhor seria analysis of the discussion, the growth in discussion, né? Ou increasing discussion, talvez seja melhor. Social media and science, instrument of education about urinary incontinence. Bom, a parte bem generalista, né, generalizada de dizer o quanto que social media e ciências estão se integrando. Instrument, a gente usa, nesse caso, tool, né? T-O-O-L, tool, em vez de instrument. Quer dizer, seria o equivalente a ferramenta, né? Apesar que existe essa palavra, mas o melhor é usar o tool, ou talvez até inverter aqui, educational tool about urinary incontinence. Monitoring social media impact of incontinence on Twitter. Tá bom também, mas fica esquisito impact of, normalmente a gente inverte também, põe incontinência antes, mas tá ok. Social media activity as a means to monitor awareness in urology matters. Matters, eu entendi aqui como assunto, né? Mas matters quer dizer mais abrangência, né? Quer dizer, urology, talvez topic, ou urology issue, urology themes, né? Descriptive analysis of functional urology topics, discussion on Twitter. Isso tá bom também. The importance of incontinence on social media. Esse é bom também. Divulgation of #incontinence within the Twitter platform. Divulgation também não é uma palavra para gente, divulgação, né? Super claro. Mas aqui teria que usar uma outra palavra em inglês para
designar melhor esse tópico, né? Twitter as a tool for knowledge exchange in neurology. Isso está muito bom. Twitter as a platform for interaction between researchers, professionals and patients. Também parecido com outro que a gente já viu, né? Coloca essa integração entre os pesquisadores e pacientes. The importance of social media Twitter in the dissemination of scientific information related to functional neurology and incontinence. Também já falamos um pouco disso. The importance, acho que não precisa do artigo aqui, pode ser importance of ou role of, ou até inverter, social media role, social media importance, ou Twitter role, Twitter importance, in the dissemination ou in disseminating scientific information. A gente vai falar um pouco sobre nomination, né? Quer dizer, transformar verbos em nomes. Qual que é a vantagem disso e quanto que isso valoriza ou não a frase, né? Understanding Twitter Activity, a Comprehensive Analysis on Incontinence, parecido com o título inicial, mas é uma boa saída. Impact of Twitter Research, aiming at patient education and disease prevention, hashtag incontinence. Historical analysis of Twitter on the hashtag incontinence. Social media and medical communities. Evaluation of hashtag incontinence on Twitter. Você também diz bastante sobre o que é o artigo, né? The Twitter's role in dissemination and discussion. Então, o the, né, o artigo aqui, ele pode sair. The contribution of social media, tira o artigo também. What can Twitter tell us about incontinence communication on social media? Esse é um bom título também, provocativo, né? Não entrega o ouro, mas provoca a curiosidade do leitor, né? Esse é o que coloquei. Can hashtag migraine on Twitter give us a headache? Meio que uma piadinha assim que é talvez desnecessária ou difícil de encaixar, né? Às vezes um título fazendo duplo sentido tem uma vantagem de ser provocativo, mas é sempre arriscado, né? Fazer esse tipo de situação. O que pode acontecer também é na própria carta para o editor, você sugerir mudanças do título, né? Colocar um parágrafo dizendo, olha, a gente colocou esse título assim porque achamos que vai dar mais visibilidade e provocação para o leitor, mas estamos abertos a mudanças e tudo, né? Isso é interessante colocar. Ou seja, se você vai esticar um pouco o limite do seu título em relação às regras, né? Colocar na carta de submissão, na cover letter, né? Na hora de submeter o artigo, explicar o porquê que você está colocando aquele título, né? Functional Neurology and Incontinence Citations in Twitter, esse é bom também. Incontinence, an exploratory analysis based on Twitter activity, também. Low usage of Twitter to discuss urinary incontinence. An in-depth analysis of urology hashtags. Também é um título que fala o que realmente o artigo entrega, né? Resume bem o que o artigo coloca. Emerging participation of healthcare providers on Twitter activity on incontinence. Aí deveria colocar o hashtag incontinence antes de Twitter activity, né? Só para acertar o inglês.
Incontinência, discussão e aprendizado via mídia social. Também fazer o exercício de colocar em inglês, né? The reach of urological information through Twitter hashtag incontinence. Aí seria melhor inverter, colocar hashtag incontinence on Twitter. Então, gente, deixa eu interromper um pouco o compartilhamento. Como é que está aí o segmento? Está dando para focar? Está dando para seguir? Ou fica muito difícil? Dá um feedback aí. Pode ir no joinha, pode fazer assim, e escreve depois os comentários, né? Algum problema técnico, gente, com o som está muito grave, muito agudo? Temos alguma questão aí com a parte técnica? Não. Está tudo bem? Quiser dar um joinha. Doutora Sandra Otorrino, especialista em áudio. Como é que está o áudio aí, Sandra? Tá bom. Então, beleza. Nós estamos já avançando aqui. Vamos dar sequência. Eu vou compartilhar a tela de novo. Deixa eu ver aqui mensagens. Tudo certo? Ok, parará. Deu para pegar a ideia. Tararim, tararão. Aqui, perfeito, de ordem. Seguir, feedbacks. Beleza. Bom, vou compartilhar novamente a tela com vocês e onde está? Aqui. Bom, outra parte do exercício é o exercício de introdução, tá? Então, o objetivo era a gente fazer o outline do artigo, quer dizer, normalmente o que vocês devem fazer para construir a introdução é começar com esse outline. Então, eu peguei um dos exercícios aqui que vocês fizeram para ter de referência, que foi um que conseguiu extrair bem assim a sequência do artigo, né? Então, no primeiro parágrafo, Emerging Relevance of Social Medias on Urology Discussions, Creation of a Hashtag on Twitter to Facilitate Discussions. Depois vem o Need of Guidelines Adherence to Optimize Quality of Information, Directions to Analyze its Impact for Professionals and Patients. Fala do câncer, que é o tema que mais discutido e que tem um aumento na relevância. E depois fala sobre a falta de publicação no tópico principal, que é incontinência urinária, que a incontinência vem principalmente de pacientes e não de healthcare providers, né, pessoas da saúde, um alto uso da internet por mulheres procurando por queixas de problemas pélvicos, assoalho pélvico, e baixas taxas de aprendizado através dessas procuras e uma baixa qualidade de informação. E aí ele comenta sobre o objetivo do estudo e uma breve descrição dos métodos, quer dizer, essa é a estrutura do artigo. Então, a primeira tarefa na escrita de um artigo é fazer o outline, fazer a escrita dos tópicos. Então, primeiro, você lista todos os tópicos que você está cobrindo. Então, você está falando sobre o quê? Sobre que doença? Sobre que método? Então, você coloca todas as palavras-chave que você tem.
Você está falando de um remédio, de uma substância, de uma técnica de prevalência, quer dizer, você lista todas as palavras que você menciona ou que você tem alguma importância, depois você seleciona 2 ou 3 tópicos apenas, que são os principais. Tá? Pode ser que você queira colocar 5, 6, 7 keywords, palavra-chave no título. Se você tiver tudo isso realmente e conseguir colocar, beleza, mas tenta selecionar o que é mais importante, né? Então, vamos dizer que você coloque umas 10 palavras-chave de tudo que você está falando, e aí você vai escolher aquele que é o mais importante, aquele que é o tópico principal, os tópicos principais do seu artigo. Por que selecionar o mais importante? Né? Porque já te dá a necessidade, o exercício de condensar, de saber o que realmente eu quero dizer com aquele artigo. Né? E aí isso esbarra até na estratégia de publicação, porque você pode querer ou precisar publicar mais do que um artigo. Se você tem muita informação no seu artigo, você tem 10 palavras-chave, você tem muita coisa que você quer dizer ali, talvez seja uma estratégia você dividir o artigo em, em, em outros, dividir os conteúdos que você tem para disseminar. Né? E aí, de acordo com a audiência, de acordo com a revista que você vai publicar, né, que você vai mandar, submeter o artigo, estabelecer a importância, então, de cada tópico, né, e explicar os termos, se for necessário. Então, se você vai, por exemplo, no exemplo desse artigo, né, sobre incontinência urinária, numa revista que é somente dedicada à incontinência urinária, precisa dizer que incontinência urinária é um problema sério? Na minha opinião, não. Não deveria. Né? Em alguns guidelines de revistas, vou dar o exemplo nas revistas de cefaleia, existem 3 revistas principais na área de dor de cabeça de cefaleia. A Cephalalgia Journal Headache and Pain e a Headache. Eles já colocam na, uh, uh, na própria guideline de você não dizer que enxaqueca é uma doença importante. Né? Quer dizer, a gente já sabe disso, não precisa gastar saliva com essa questão, dizer que enxaqueca ou cefaleia é comum ou é importante, isso já subentende, a audiência já está careca de saber daquilo, né? Depois você vai colocar, bom, a questão de explicar os termos, né? Você está falando, você está trazendo conceitos novos ou para o seu público, para a sua audiência, você tem as pessoas precisam entender do que você está falando, né? Então você vai escrever, por exemplo, para uma revista de tecnologia, existe o Journal of Internet Research in Medicine. Tem uma revista que só sobre isso. Só que é uma revista mais para tecnologia de internet, então os tópicos específicos não são de domínio daquele público. Nesse caso, aí sim você tem que dizer, incontinência é um assunto importante, afeta X milhões de pessoas, pega mais a mulher ou o homem, enfim, porque aquela não é uma audiência urológica, né? Então, você tem que adequar um pouco da sua introdução e fazer o outline de acordo também com
o público, né? Tem alguma controvérsia? Existe uma falta de entendimento? Sempre vai existir uma carência na literatura, senão você não estaria por que escrevendo aquele assunto, né? Você está escrevendo algo, pressupõe-se que você está acrescentando algo para a literatura. Isso tem que ficar claro também, porque muitos artigos não conseguem vender essa informação, né? Passar essa informação de maneira clara. Qual que é, o que você está trazendo de novo aqui? Né? E muitas vezes você, do jeito que está escrevendo, ou a informação que você tem, realmente não tem nada de novo, né? Aquelas publicações que a gente chama Me Too, quer dizer, eu também. Então, olha, o tal fulaninho pesquisou na Coreia e eu achei igual aqui no Brasil. E daí? Qual a importância disso? Se isso tem importância, então esse é o artigo. A importância de que aqui no Brasil, então toda a discussão tem que ser voltada para isso, né? Se é uma pesquisa Me Too, que você só está querendo comprovar na nossa realidade, isso tem importância, né? Então pensa hoje essa história toda de coronavírus, né? Todo mundo quer saber qual é a realidade no seu próprio país, no seu próprio ambiente. Então, você vai lá e replica tudo que o chinês fez, ou que o alemão fez, e você fala, olha, no Brasil é assim. É um trabalho Me Too, mas de extrema importância. Não tem problema nenhum de você copiar e fazer a mesma coisa que um fez num outro país, e você diz, olha, no Brasil é assim. Então, mas aí você tem que colocar a clareza disso. Então, lack of previous research, quer dizer, no Brasil não temos nada e precisamos ter por isso, isso, isso e aquilo. Quer dizer, se você não coloca com clareza isso também, você não consegue convencer o revisor de que seu artigo mereça uma, é, uma publicação naquela revista, né? Outra coisa que deve ser colocada, não na introdução, mas na cover letter, na carta de apresentação, que vai para o editor, se é um caso de dizer a realidade do Brasil neste tópico é assim, assim, assado, é você dizer quanto que esse artigo pode ter de citação e de impacto social. Quer dizer, você pode até colocar, né, que argumentar a importância da publicação e colocar isso na introdução, ressaltar na discussão e colocar na conclusão, se é essa a questão principal, mas na cover letter, na carta de apresentação, você dizer, olha, existem X pesquisadores, existem 100 ou 50 artigos publicados nesse tópico por pesquisadores brasileiros e eles vão usar essa referência, então espera-se que tenha uma grande citação, quer dizer, isso é para convencer também o editor que está à procura de artigos que tenham impacto, que tenham citação, né? E aí é importante também argumentar isso, né? Explique a significância do seu estudo, quer dizer, por que você está fazendo. Então, já que tem uma falta de conhecimento na área, a gente vai resolver essa falta de informação fazendo isso, isso, isso e aquilo. Mencione a metodologia, se é o caso. Então, você vai... teve o artigo que eu li de um dos alunos que é sobre a identificação da metodologia de avaliar o pelo para saber qual é o animal que foi capturado pela polícia nessas vendas de animais silvestres ilegais, né? Então, precisa, já que é um artigo falando sobre a metodologia, existe uma necessidade de elaborar melhor
esse tópico. Quer dizer, você tem que falar um pouco da metodologia quando esse é o caso, né? E, por último, você, então, alinhar com os objetivos, né? Então, cada parágrafo, cada frase também tem que ter um certo alinhamento, né? Tem que ter uma ligação entre os tópicos. E é por isso que a gente vai entrar nessa questão das connected words, né? As palavras de conexão. Então, nesse textozinho aqui, que eu puxei do template, do arquivo de Word que eu passei para vocês, eu vou passar de novo, porque acho que algumas pessoas entraram depois no grupo, né? E também me manda mensagem quem ainda não está no grupo do WhatsApp. Também algumas pessoas ainda não preencheram o primeiro formulário de início do curso lá, dizendo quem é, qual é o título, que fase que está, da pesquisa, para a gente ter uma ideia do grupo, tá? Mesmo o pessoal que já fez esse curso, preenche de novo, gente, para depois a gente ter uma ideia até de como dividir o grupo. Então, Magali, Borges, Marina, Rosana, todo mundo que já fez o ano passado, Thaisa, preenche de novo o formulário, eu vou também colocar para a gente ter aí a ideia do grupo todo em relação a habilidades especiais e necessidades, né? Então, voltando aqui às connective words, esse é o texto então que está no template e aí é um texto que coloca uma série de exemplos, né? Então, tem embora, on the other hand, in contrast, also, in addition, similarly, in conclusion, however, quer dizer, tudo isso ajuda você conectar uma frase na outra e também seguir essa regra de que frases maiores que 25 palavras são muito complicadas de se entender. Tenta manter uma frase com 15 palavras. Ou tenta dizer aquilo que você quer dizer com o mínimo de palavras possível. E aí você põe um ponto e faz uma outra frase. E se você está concatenando ideias, ou ideias opostas, ou se você está adicionando um conteúdo no mesmo tópico, né, você coloca in addition ou similarly. Então, esse aqui é uma guia, vocês colocaram lá, identificaram as connective words desse texto. Esse é um exercício também importante. Voltando aqui para essa figura, que é o outline da... Desculpa o erro aqui, eu pus um I a mais aqui, outline aqui, né? Esse outline, então, de que no template que vocês têm, esse textozinho que está aqui em roxo, quando você clica ele te direciona para o banco de frases, né? Então, você coloca, por exemplo, se você quer estabelecer a importância, então essa primeira frase aqui do segundo parágrafo, establishing the importance of the topic for the world or society. Então, se você clica aqui, ele já vai te remeter a todas as opções e repertório de frases que tem dessa biblioteca de frases da Manchester University. Então, você primeiro então faz o outline, depois você pode, se tiver com dificuldade de fazer a sua própria formulação, então mesmo que você não tenha um inglês próprio, né, de escrever em inglês, você pode simplesmente pegar esse repertório de frases ou até pegar as revistas, os artigos principais do seu tópico ou daquela
frase que você quer construir e você colocar aqui, várias referências de frases exatamente sobre o tópico já que você colocou. Então, isso é fácil de fazer pegando as revisões bibliográficas ou quando você entra num editor de referências, isso a gente vai fazer mais para frente, esse exercício também, e vamos fazer com o Mendeley, mas isso se aplica ao Reference Manager, EndNote, Zotero, todos os outros softwares de referência, que você então coloca na pesquisa do software e você tem já uma série de artigos e você já tem aquela disponibilidade e aquele repertório de frases para você também elaborar. Eu tinha comentado na primeira aula também, se você tem artigos muito parecidos com o seu e que você quer se guiar como referência, você copia e cola ele, põe uma cor específica, né, e põe na referência também a mesma cor dele embaixo já. Então, você sabe que, por exemplo, aquele texto que está em vermelho ou o texto que está em verde é um copy-paste do artigo que você está referenciando. Claro que se você mantiver aquela frase do jeitinho que está, exatamente copiando e colando, você vai infringir no problema de plágio, né? Você vai ter esse problema do plágio. Mas para uma referência de como formular a frase e até depois você reformula, você, por exemplo, nesse exercício do título, né? Todos vocês conseguiram, né, trazer um repertório enorme de novas frases, né? Para dizer mais ou menos para cumprir a mesma função. Então, essa é uma maneira também, uma estratégia de você construir, escrever um artigo. Mas é fundamental que você tenha o outline da argumentação, quer dizer, deixando claro todas as etapas do que fazer no artigo, você, primeiro, não escreve frases à toa, né? Você só vai colocar aquilo que realmente tem importância e, e você vai ter uma noção do que precisa. E aí você vai enchendo com as frases e vai construindo em cima daqueles tópicos, né? Bom, sobre a voz passiva, semipassiva ou ativa. Tem no exercício também que voz que está se usando. Então, qual é a melhor forma de usar a voz ativa, passiva e em que circunstâncias, né? Voz ativa é quando você tem um sujeito, quer dizer, por exemplo, nós fizemos o estudo, tá? A molécula causou tal efeito. Quer dizer, você quer dizer, você precisa de um sujeito e você vai ter uma consequência e um resultado relacionado a esse sujeito, né? Quando é que você usa a voz passiva? Quando o sujeito não é importante, é irrelevante. Então, nesse caso, né, esse exemplo, the passive voice is discussed here. Quer dizer, a voz passiva é discutida aqui, né? E então nós não precisamos, é irrelevante dizer quem que está discutindo, né? Ou onde está discutindo. Então a frase ela tem mais importância em relação ao predicado, quer dizer, de novo nessa frase aqui, né? The passive voice é a questão a ser discutida, né?
e não o contrário. A voz ativa, a active voice, seria aqui está sendo discutida a voz passiva. Aqui tanto faz, não é importante isso. Então, essa é a diferença, tá? E tem, só em termos de construção, essa semi-passive, que é como o Yoda fala, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que também evitar, tá? E por último, aqui nessa parte do conteúdo, a nominalização com Z ou com S, se é uma revista inglesa, é o processo, então, de converter os verbos em nomes, né? Então, você tem, por exemplo, nesse próprio exemplo, né? Converting verbs, convertendo verbos. Como você colocaria isso em nome? A conversão de verbos. Né? Então, existe uma tendência no texto, para ficar mais claro, de nominalizar ao invés de usar muito verbo. Mas essa é uma questão só de estilo e algo que para a gente colocar aí como uma ferramenta a mais, tá? Então, como é que estamos de tempo aí? Estamos 11 horas e 11 minutos. Então, eu vou entrar aqui com vocês e a gente fazer o exercício do Twitter. Mas antes disso, vamos ouvir um pouco aqui de perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode colocar aqui no bate-papo, tá? Ficou alguma dúvida? Pode escrever no bate-papo, tá, gente? Se alguém quiser também usar colocar aqui alguma informação no grupo do WhatsApp, tá? Fazer alguma pergunta, pode colocar também. Tudo bem? Algumas pessoas fizeram o exercício da introdução com o texto da tese. Tá válido, sim. Eu vou responder individualmente essas pessoas, tá? Nós temos aí, vamos ver. Vou abrir aqui. Nós temos quase 20 exercícios que foram feitos com o artigo escolhido, tá? Eu vou comentar posteriormente para vocês cada um desses, tá? E a gente vai comunicando e avaliando individualmente. Então, isso a gente vai caminhando aí ao longo da semana, tá? Eu tenho uma dúvida, estou escrevendo. Quando o senhor falou sobre os artigos Me Too, fiquei em dúvida, pois sempre escutei que seria inadequado dizer que estão fazendo por não haver no Brasil, ou algo assim. O que o senhor acha?
Então, Marcela, é o seguinte, a revisão sistemática, ela tem um apelo de você organizar as referências, organizar a informação. Então, não é assim, uma revisão não é um me too, a não ser que ela já tenha sido feita, né? Se ela já foi feita e você vai fazer igual, realmente, qual é a vantagem? Você vai acrescentar algum artigo, quer dizer, alguma coisa a mais você vai ter que argumentar em relação à revisão que você está fazendo, tá? Senão, você está fazendo a mesma coisa que outro, não faz sentido. Mas, normalmente, uma revisão que é feita sobre um tema, e se ela já foi feita, você vai ter alguma motivação especial para escrevê-la de novo, ou porque a última revisão já faz um tempo, ou porque a metodologia que foi feita na outra revisão não foi adequada, ou, quer dizer, alguma razão você vai ter que ter para fazer, para justificar o porquê que você está fazendo o outro. Tá? As vozes podem variar a cada parágrafo. O texto todo deverá ter sido apenas uma voz. As vozes podem variar porque você vai, em certos momentos, querer dar mais importância para o sujeito e não tanto para o predicado, e outras vezes você vai inverter. Então, no mesmo parágrafo, você pode ter voz ativa e voz passiva. A tendência é de manter, quando não há uma prioridade, é de você manter uma voz só. E aí você deixa um estilo de escrita mais, vamos dizer, mais linear, né? Pode explicar novamente a voz semipassiva? É, Semipassiva é aquele exemplo sabe aquele Yoda, aquele bichinho lá do Star Trek? Aquele que tem uma orelhinha assim, ele fala, é, para você, eu vou explicar. Né? É uma voz que a gente não usa normalmente, né? Não precisa. Star Wars, isso aí. É um tipo de construção que é anedótica, assim, né? Não tem como a gente usar no texto, não. Ok. Bom, agora eu vou colocar para vocês vou abrir aqui o grupo e vou passar as contas de todos, tá? E aí vocês veem, vocês conseguem, deixa eu ver, vocês conseguem voltar para o WhatsApp e olhar o grupo da escrita? Eu vou colocar aqui. Eu vou pôr aqui no bate-papo também a lista. Peraí. Vamos pôr a lista. Tá.
Joia. Perfeito. Então, a gente tem aqui toda essa, todos esses endereços, né, do Twitter. E aí, o que eu vou sugerir para vocês é que todo mundo siga todos, né? Que a gente forme um grupo que todos se sigam. Por quê? Porque uma das coisas que a gente pode fazer é um exercício que eu espero que a gente consiga fazer é até uma discussão ou até uma das aulas através do Twitter, tá? E aí todo mundo entra, eu posso entrar como tipo um vídeo no Twitter e a gente fazer as discussões no Twitter. Teria que ser uma aula que depois, que isso depois fica aberto, né? A gente combina sobre isso, acho que mais para frente. E aí tem uma outra questão interessante que é até as discussões em cima da escrita científica, né? Então a gente pode ter, por exemplo, trabalhar uma hashtag escrita científica, onde cada vez que alguém de nós postar ou escrever algo sobre escrita científica, entra coloca a hashtag escrita científica e aí todos nós vamos seguir essa hashtag, a gente mostra como faz isso e depois a gente pode se comunicar através disso, sabe? Que é uma coisa interessante também, uma ferramenta interessante. E aí a gente passa a ter um grupo cada vez maior de discussão em cima desse tópico. Quer dizer, a coisa fica para sempre aí a evolução nesse tópico, né? A gente pode fazer uma hashtag do grupo só, tipo escrita científica 2020, mas isso a gente combina depois no grupo, tá? Mas eu pedi para vocês abrirem as contas no Twitter e alguém se sentiu desconfortável assim com ter que fazer porque não é muito ativo na rede social, que não gostaria, mas a gente acabou conversando individualmente e acho que eu consegui me expressar melhor e dizer a importância disso. Então, o intuito aqui de usar a ferramenta do Twitter, uma é que existe mesmo a possibilidade, né, e uma das ideias é que vocês escrevam um artigo sobre uma hashtag diferente do que a de incontinência e que isso seja uma publicação relevante. Então, para muitos de vocês, esse vai ser o produto final do curso, né? Outra situação é uma parte dos tópicos do nosso curso sobre divulgação, né? Então, e a gente tem as métricas de um artigo, elas são as métricas clássicas, é a citação. Então, se um artigo tem muita citação, ele tem uma importância maior, né? Quer dizer, aquela informação que você trouxe foi utilizada em outras pesquisas. Então, a gente usa essa moeda para avaliar a hierarquia e importância de uma pesquisa. Mas, como a gente colocou na primeira aula, existem as métricas alternativas de citação. E aí tem algumas ferramentas, o PlumX, Altmetric, que é a que a gente vai utilizar, e a tendência é de que se valorize cada vez mais
essas informações, né? Essas métricas alternativas. E uma das ferramentas que mais pontua e que mais tem como base assim, dessas métricas alternativas é a ferramenta do Twitter, né? E por que o Twitter, e por que não o Facebook, e por que não o Instagram, ou por que não alguma outra rede social? Existe um porquê disso também. Primeiro que o Facebook não é muito utilizado academicamente, né? Acabou que o Twitter foi algo mais utilizado. O Twitter tem uma condição melhor de avaliação do que acontece, apesar de que é possível fazer uma extração de dados e saber o que acontece no Facebook, por exemplo, não é tão fácil quanto no Twitter. Então, por exemplo, existem ferramentas melhores de dados no Twitter do que no Facebook. E também a forma como o Twitter alcança, quer dizer, os retweets, as publicações do Twitter, elas têm uma forma de interação maior. Antes, o Altmetrics dava ponto para o Facebook para cada interação. Então, você, por exemplo, fazia uma publicação, colocava lá no seu feed, fazia colocava o DOI do artigo ou a URL do artigo, e aí você tinha lá 50 likes, né? E aí esses 50 deveriam pontuar quanto, né? Então, é muito difícil de capturar também essa informação de quem deu like e como dar ponto para isso. Quer dizer, você não consegue fazer isso com tanta facilidade. Então, acabou que formou-se uma convenção, né, e que o Twitter foi uma das ferramentas que foram eleitas aí, ou que são consideradas nessa questão da divulgação. Então, não é só divulgar o trabalho através da plataforma para a sociedade como um todo. Esse é um papel importante da pesquisa e essa é uma das razões para ter a conta e para usar mais a conta. A gente no Brasil não usa tanto o Twitter quanto se usa nos Estados Unidos, mas a gente tem o compromisso, né, ou a possibilidade de twittar ou de postar a informação sobre a sua pesquisa para o público leigo, e também a gente tem a grande oportunidade de interagir entre os pesquisadores. É uma das melhores plataformas de interação entre os pesquisadores. Então, vocês vão ver aí alguns exemplos, né, no Twitter de que instituições seguir, de que informações vocês podem absorver através ou de seguir uma hashtag ou de seguir um, um canal mesmo, né? Tem alguns médicos que escrevem regularmente e é sempre a fonte, né? Quer dizer, é uma forma da gente conseguir se comunicar e ganhar relevância. Quer dizer, cada um de vocês, idealmente, vai atrair, através da sua própria conta, a sua rede de pessoas que está ao seu lado, né, de profissional e da vida pessoal, mas especialmente o objetivo aqui do curso é a gente fazer uma rede de pesquisadores, de pessoas que estão voltadas para um mesmo tópico, e no caso aqui é da escrita científica. Então, eu vou fazer com vocês aqui
uma experiência